realmente possamos ansiar por Ele, né? Todo o tempo. Todo o tempo. Amém. Porque a gente começa a esquecer, né? Quando as circunstâncias vêm, quando as dificuldades vêm, a gente começa a tentar achar outro caminho. Como se existisse outro caminho. Não existe, né? O Senhor é o único Deus vivo e soberano. Glória a Deus por isso. Hoje, uma longa pausa, nós vamos retomar aqui falando sobre Ezequiel. Alguém leu o livro de Ezequiel? Sim. Ele é meio assustador, não é? Muito. Meio assustador. Mas eu acho que ele é muito real. Totalmente. Infelizmente, ou felizmente, não sei, ele é muito real. E nós vamos ler hoje o capítulo 8, os versículos 5, 6 e 9, depois o 12, o 14 e o 16. Abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Acharam? Capítulo 8. Sim. Versículos 5, 6 e 9. Depois o 12, 14 e 16. Então, o versículo 5 diz o seguinte: Ele me disse: Filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, até porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes, à entrada. Disse-me ainda: Filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. 9. Disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres, assentadas, chorando a Tamuz. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. A gente pode continuar lendo, né? Só de ler o texto, a gente nem precisa falar nada, para a gente entender a afronta, né, que estava acontecendo ao nome do Senhor. E será que se Deus levantasse um de nós para ver as afrontas que têm acontecido, a gente daria conta de ver? Vamos ver. A gente daria conta de ver as abominações? Pois? Tem que ser na mão. Tem que ser. O Silas está falando que tem que ser na mão. Conseguir um de hotel. Então, e é sobre essas questões, né? Porque a gente viu que Ezequiel foi chamado para ser um atalaia. Atalaia é aquele que fica na torre de vigília para ver o perigo vindo e anunciar que o perigo está vindo. E depois nós vimos que ele anuncia o fim. O fim para aquela situação toda. Agora, por que viria o fim? Por causa dessas questões que estavam acontecendo naquela época. E será que hoje está acontecendo alguma coisa semelhante? Infelizmente, não é? Então, o nosso objetivo aqui é que a gente venha fazer uma reflexão, não é? Mais profunda da ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Que para o Senhor, a idolatria é uma abominação. E não importa se o tamanho da idolatria.
ou o tipo de idolatria. A questão é não olhar para o Senhor como o Deus vivo e soberano, colocar outra coisa, outra situação, como se a outra situação fosse, pudesse, né, ocupar o lugar de Deus. E é muito interessante tudo isso que está acontecendo, porque estava acontecendo dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Então agrava-se muito mais essa situação, não é? E aí nós vemos que essa visão, ela ocorre 14 meses depois da primeira, quando ele teve a visão da carruagem de fogo, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim. E essa visão então acontece no 6º ano e no 6º mês. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. É interessante observar esse tempo, né, que era na época que o rei Joaquim estava no cativeiro e que é o 6º ano do 6º mês. Mais à frente a gente vai ver por que isso é importante, não é? As visões então do templo, elas vão destoar das outras visões, porque ele mostra aqui o que estava acontecendo no presente. Normalmente as visões mostram o que vai acontecer no futuro, e ali ele viu o que estava acontecendo naquele momento. As visões de Deus mostram então que os fatos estão acontecendo no ato da revelação, e que ainda vão acontecer a curto, médio e longo prazo, porque esse é um contexto, né, que eles estavam vivendo em tempos de escravidão. Para a gente entender isso, Ezequiel foi transportado em espírito. Ele estava na Babilônia, foi transportado em espírito para ver o que estava acontecendo no templo, em Jerusalém. Então, ele diz, né, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, o próprio Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra para ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais alto baixo de idolatria, razão pela qual a destruição seria inevitável. Será que hoje tem acontecido alguma coisa que precisaria de uma destruição? Ou a gente conta muito com a longanimidade de Deus? A gente conta com essa paciência que o Senhor tem tido para com cada um de nós, para com aqueles que não conhecem ainda, e aí a gente vai achando que o tempo está demorando, que não tem problema, e vai deixando as coisas acontecerem dentro de nós e fora de nós. É uma questão muito interessante para a gente perceber e pensar, não é? E reavaliar alguns conceitos. O que significa essa imagem dos ciúmes? O que é isso, né? Essa imagem é chamada em hebraico de semel, é a imagem de ídolo. E muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, a deusa também conhecida como bosque ou poste-ídolo. O rei Manassés colocou então no templo de Jerusalém essa imagem de Azerá, mas foi destruída pelo rei Josias. E muitos acreditam que no tempo de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo por causa dessa visão que Deus mostrou. Então, o que é essa imagem do ciúme? O que é o ciúme? Significa o zelo, não é? Um ciúme ardente, a ira de Deus contra aqueles que praticam idolatria. E não só uma idolatria com relação a uma imagem, é qualquer tipo de idolatria. A gente pode idolatrar até a gente mesmo. Seria a auto-idolatria, né? A gente idolatra posições, a gente idolatra títulos, nomes, uma variedade de coisas, qualquer coisa na verdade, não é? E além dessa idolatria toda que já estava acontecendo, que Deus mostra para Ezequiel, tem um outro ponto, né? Que é o culto aos animais e aos répteis, que era uma prática do Egito. Esse culto pagão mostra o aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava, então era escondido nas câmaras do templo. E Ezequiel viu então pintado na parede da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis, répteis, ídolos do povo, que era a zoolatria, que era praticada no Egito naquela época. Não sei se ainda é hoje. Ela é típica deles, né? E vi por quê? Porque eles viam nos animais símbolos de receptáculos das formas do poder divino. E eu fiquei pensando hoje se a gente não está fazendo algo semelhante quando
quase idolatra os cães e gatos, os animais de estimação. Isso mesmo. Porque é um exagero muitas vezes. Claro que você tem um animal, você vai cuidar dele, você vai ter o cuidado com o animal, mas daí para um exagero que a gente costuma ver, tem uma distância pequena, não é? E é coisa para a gente poder observar. Outra questão é que os anciãos estavam ali. E o que significa um ancião? O que era considerado um ancião? As pessoas mais velhas, não é? Que em grego seriam presbíteros, e pode se referir à liderança comunitária, liderança de príncipes, de comunidades cristãs. Então a questão é que esses anciãos têm essa responsabilidade do governo, da administração, da influência, não é? Porque considera-se que eles sabem mais, viveram mais, têm mais experiência, conhecem mais a Deus. Mas eles estavam ali praticando, participando dessas abominações. Então, não se sabe exatamente quem eram eles, mas tinha um foi mencionado por nome, que era Jezanias, filho de Safã. E esse Safã era um escrivão do rei Josias. Então, alguns estudiosos consideram que ele pode ser filho desse escrivão. E sendo assim, ele seria uma ovelha desgarrada, como acontece muitas vezes em muitas famílias de lideranças, de pastores, algum dos filhos que se desagarram, né? E não querem, ou não se importam com a fé e se apostatam da fé. Então, a questão é a imagem dos ciúmes, a questão dos animais, a adoração dos animais, e quem é que estava envolvido nesse contexto? Que eram os anciãos, aqueles que deveriam conduzir o povo, demonstrar para o povo o caminho reto, né, o caminho para Deus. E ainda, continuando, né, mostra no texto as mulheres chorando a um Deus que eles chamavam de Tamuz. Quem era esse Deus Tamuz? Era uma divindade babilônica, de origem sumérica, considerado o Deus da vegetação e dos rebanhos. Então eles tinham uma crença que esse Deus ficava morto 6 meses e ressurgia nos outros 6 meses. Os primeiros meses eram os meses de seca. Ele ficava no submundo, morto. E aí no tempo da chuva ele revivia. Então, o choro e o lamento das carpideiras é para que ele revivesse e fizesse chover, atribuindo a um Deus que não era Deus, um poder que pertence somente a Deus, ao Deus vivo. Não é? E essas carpideiras eram mulheres que eram pagas, né, contratadas para lamentar em velórios, enterros, para chorar. E aí fazia todo mundo chorar. Não é? Então eles estavam ali envolvidos num culto sincrético. Por quê? A visão é no 6º mês. E era um mês de adoração a Javé. Então era uma mistura. Adorando a Deus, verdadeiro, e também adorando a Tamuz. E a gente, infelizmente, fala assim, puxa, como que eles podiam fazer isso? Será que só eles fazem isso? Só eles estão envolvidos com o sincretismo? Ou nós, muitas vezes, nem percebemos que tem acontecido no nosso meio? Não é? Os adoradores do sol. Então, são etapas, são grupos de pessoas. Ezequiel viu 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Na Inglaterra tem o Stonehenge, que é uma formação de rochas, que os adoradores do sol vão para lá todo o primeiro dia, né, do verão, que para nós é o inverno, 21 de junho, porque ali tem, por causa da formação das rochas, quando o sol nasce, ele tem os raios do sol batem ali em áreas específicas e eles vão para lá adorar o sol, são os druidas. Mas naquela época também já existia isso. No Egito tinha a casa do sol. Era chamada... Oi? Deus Ra. Chamaram de Heliópolis, né, a cidade do sol. E a saudação era o Ra. Tem um desenho, não tem? Tem essa saudação. E todos os pirulitos também são voltados para o Deus Ra. É mesmo? Todos os obeliscos. Por isso que existem obeliscos em várias partes do mundo, inclusive no centro de Brasília. A coisa vai se espalhando de uma forma e tão natural
que ninguém percebe, ou não se dá conta do que significa. Verdade. Não é? E aí vai achando que vai ficando tudo muito normal. E a gente não percebe a dimensão disso, quanto é agravante para o nome do Senhor. Então, eles estavam também envolvidos nessa cidade, que era Deus Sol, conhecido como Ra. E todo esse ritual às falsas divindades revela a apostasia generalizada de todo o sistema, que todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição da cidade. Então, percebe, a imagem colocada sendo adorada, os animais sendo adorados, o sol sendo adorado e chorando, clamando por um Deus morto que não pode fazer nada, como se ele pudesse fazer alguma coisa. Então, quando a chuva vinha, quando a colheita vinha, não era atribuída a Deus, era atribuída a esse pagão, Deus pagão. Isso era o povo que conhecia o Deus verdadeiro, que foi tirado do Egito, que viu tantos milagres, tantos poderes manifestos na vida deles e dos seus pais. Não é? Quem eram esses anciãos? Os anciãos na casa do profeta. Mas tinha um grupo que ia lá no profeta para perguntar o que poderia acontecer. E aí há um questionamento. Será que eles iam para saber realmente o que Deus queria fazer, para haver arrependimento e mudança? Ou eles iam lá para ficar informados e ter o que falar com o povo e eram falsos profetas? Não se sabe exatamente. Mas pelo contexto dá a impressão de que esses homens iam ali para saber o que podia acontecer e eles se passarem com esses profetas. Eram os falsos profetas que atrapalhavam a vida espiritual dos exilados e de Jerusalém. Por quê? Porque o engano e a mentira, ela é terrível. Ela induz o povo ao erro. E a pessoa que não conhece a verdade, ou não tem experiência com a verdade, ela se deixa levar pelo engano. E o engano, ele vai destruir. Não tem como, ele parece verdade, mas ele não é. Então tem umas pitadinhas de verdade, mas está levando para o caminho da morte. E tudo isso, por que tudo isso estava acontecendo? Por causa de uma frase que é colocada no versículo 11 ou 12, se não me engano, que fala assim: o Senhor, o 12, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Essa crença de que o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, levou o povo a caminhos diversos, a toda essa confusão espiritual. E hoje, será que a gente também isso não passa pela nossa mente, ou não passou no passado recente na nossa mente, que o Senhor não está vendo? Que o Senhor não está fazendo, não está agindo? Que Ele abandonou a nossa terra? Pode ter passado. Pode ter passado. E aí a gente precisa se corrigir. Porque independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. Amém. Amém. E nós adoramos e nos rendemos a Ele, não é pelo que Ele faz no dia a dia, é pelo que Ele já fez. Ele já nos conquistou, Ele já nos salvou, já nos deu vida eterna. A nossa pátria, ela é celestial, a gente está aqui temporariamente. Mas a gente se envolve tanto com as coisas daqui, que a gente tem o risco de esquecer que nós não pertencemos a esse lugar. Então o Senhor não nos vê? Sim, Ele nos vê, Ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas, se entristece com isso, não é? E nós precisamos olhar para nós mesmos e pensar o que eu tenho feito ou não feito, que tem ou que pode estar entristecendo ao Deus vivo e soberano. Verdade. Porque a gente se preocupa com muitas coisas, a gente ocupa nossa mente, nossa emoção com muita coisa. E quando tudo está bem para nós, a gente tem a impressão que está bem com Deus. Será? Nem sempre. Nem sempre. Não é? Porque nós gostamos de estar bem, confortáveis, alimentados, aquecidos. E se a gente está bem, a gente acha que está tudo bem. E a gente se esquece que não é bem assim. Vai mais além a visão de Deus. Ele vê o que está no oculto, Ele vê o que a gente não vê. Não é? Então é uma hora da gente parar e pensar um pouquinho. Com Deus Santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. Não é do ímpio, é do seu povo. É de nós. É nós que precisamos ser fiéis. Não é o outro. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Pois é. Nós temos tantas divisões no meio evangélico, tantas preocupações que não fazem diferença alguma
E a gente gasta, às vezes, tanto tempo, tanta emoção, tanto sentimento em torno de coisas que não alteram a vida. Pode alterar momentaneamente, mas no contexto eterno, não vai alterar, porque Deus já estabeleceu o plano dele, já nos chamou para glorificar a Ele. A gente precisa lembrar disso, ser lembrado disso muitas vezes, porque a gente se esquece, não é? Para que nós possamos lembrar, o Senhor nos vê sim. Eles criam, ou começaram a crer pelas dificuldades que estavam vivendo, que o Senhor já tinha abandonado, tinha aberto mão. Mas a palavra nos garante que o Senhor não fará isso, Ele é fiel. Ele é fiel à palavra dele, Ele é fiel ao que Ele fez, Ele é fiel aos princípios, né, que Ele mesmo estabeleceu. E se nós formos fiéis, nós estaremos ligados a Ele. E não importa o que possa acontecer aqui. Falar agora, você pode falar assim, isso é fácil porque não está acontecendo nada. Mas pode vir a acontecer muito em breve. Que a gente seja lembrado disso. Sim. Que o Senhor continua sendo Deus, apesar de qualquer outra coisa. Porque senão a gente não vai prevalecer. A gente se deixa levar. Não é? Gostaria que a gente orasse. Que você parasse um pouquinho e pensasse na sua própria vida. O que é que tem chamado mais a sua atenção do que o Senhor? O que tem tomado conta do seu coração mais do que a palavra? O que é que tem roubado a sua atenção? Porque a nossa mente, ela pode voar, ela pode fazer muitas coisas. Ela é criativa. Mas o nosso espírito precisa estar reto diante de Deus. Precisa estar centrado no Senhor. E saber que o Senhor é Deus, independente de qualquer situação que venhamos a viver e a experimentar. Pai de amor, no nome de Jesus. O Senhor é aquele que nos vê. O Senhor é aquele que nos conhece no mais íntimo. A tua palavra nos diz isso. Antes que a nossa palavra venha à boca, o Senhor já sabe que está no nosso coração. Por isso, Deus, nós te pedimos perdão. Te pedimos, ó Deus, que nos restaure, que nos liberte de nós mesmos, ó Pai. Nos liberte da nossa própria confusão, da nossa própria concupiscência, Pai. Do nosso desejo de parecer bem para todo mundo. Deus, em nome de Jesus, que o nosso desejo profundo seja estar bem com o Senhor, seja glorificar o seu nome, seja honrar o Senhor, porque sabemos, ó Pai, que um alto preço foi pago naquela cruz pelas nossas vidas, e o nome do Senhor não será desonrado por nós. Pai, no nome de Jesus, nos dá coragem, nos dá firmeza, nos ensina a ser fiéis ao Senhor e à sua palavra, Deus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor não tolera o pecado. Deus, que nós possamos estar sensíveis à tua presença, a tal ponto, Pai, de abrir mão do pecado, de abrir mão de sentimentos, de pensamentos, de sensações, de qualquer coisa que venha nos tirar da tua presença. Pai, no nome de Jesus, conduz-nos, ó Pai, para sermos exemplos vivos da sua palavra, do seu chamado. No nome de Jesus, Pai, obrigado pela sua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Obrigado pelo seu perdão, pelo seu amor, pelo seu querer, Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor cuida de nós em todas as áreas. Mesmo que a gente não consiga ver no momento, sabemos e cremos que o Senhor é fiel e continua cuidando, até aquele dia que o Senhor nos levará para estar consigo. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua misericórdia, pela sua graça abundante. Ajuda-nos, ó Deus, nesses tempos, ó Pai, a sermos fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. E amém. 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 Muito obrigado. Obrigado. Aleluia.